gente vai começar puxando esse fio, né, Guilherme? Vamos lá para agosto de 2021. Tem uma matéria do Financial Times que saiu esse ano, em junho, e que traz um fio mostrando a preocupação dos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Porque a gente trouxe essa matéria em destaque na época, a preocupação com as eleições aqui no Brasil. O Jake Sullivan, ele que é o Conselheiro Nacional de Segurança do Biden, esteve no Brasil em agosto de 2021. As preocupações com o sistema eleitoral brasileiro e as eleições começaram ali naquele momento, depois elas foram fortalecidas, essas preocupações ficaram maiores logo depois da reunião dos embaixadores aqui com o Bolsonaro. E aí a gente tem essa matéria do Financial Times que fala dessa preocupação dos americanos, mas traz também, né, Guilherme, já o nome do almirante Garnier nessa matéria. Então parece que aconteceu uma reunião, né, aqui deixa eu ver se eu acho aqui exatamente o ponto, acabei perdendo, deixei separado. Guilherme, me ajuda, mas teve uma reunião aqui entre americanos e aí eles tiveram informação de fonte segura de alguém de dentro do governo brasileiro falando que nessas reuniões, já naquela época, quem estava mais alvoroçado, mais entusiasmado, não é isso, com um possível golpe, era justamente o almirante Garnier. Então, os Estados Unidos, vocês lembram que a gente tinha durante 2022 já várias matérias, várias delegações, várias conversas dos americanos também, no sentido de vamos respeitar o resultado das eleições no Brasil, porque já havia essa desconfiança e o nome dele já estava em pauta, não é isso, Guilherme? Me ajuda a puxar esse fio, porque não é de agora, gente, é um negócio que vem lá de trás. Pois é, Vivi, bom dia para você, bom dia, Edu, bom dia pessoal que nos assiste pelos diferentes canais do ICL. A reportagem do Financial Times disse que os militares americanos disseram aos militares brasileiros, e a reportagem cita isso no mesmo contexto que fala que dos três, o mais radical, o que mais tendia a uma ruptura, a topar uma ruptura, era o Almir Garnier. Os militares americanos disseram aos brasileiros que se houvesse qualquer tipo de ruptura democrática no Brasil, eles iriam romper a parceria de séculos, né, uma parceria muito antiga, entre as Forças Armadas americanas e as Forças Armadas brasileiras. E não haveria mais nenhum tipo de cooperação, de treinamento, de nenhum tipo de projeto conjunto entre as Forças Armadas americanas e brasileiras. E isso, segundo os diplomatas americanos e os, diferentes integrantes do governo americano ouvidos pelo Financial Times, isso foi uma das forças de dissuasão, dos instrumentos de dissuasão usados juntos aos militares brasileiros para que eles não embarcassem numa aventura golpista. E isso aqui no Brasil também ressoou e também circulou a informação de que essa pressão estava acontecendo, quer dizer, não era apenas uma coisa da diplomacia americana, não era uma coisa apenas da Casa Branca, do Departamento de Estado, mas que os militares americanos também se envolveram nisso, em fazer essa pressão junto aos militares brasileiros, de ameaçar uma ruptura com as Forças Armadas com que o Brasil mais colaborou na sua história. Historicamente, as Forças Armadas americanas são as principais parceiras das Forças Armadas brasileiras. E ter a ameaça dessa ruptura teria sido um fator de dissuasão junto aos militares brasileiros. E o Almir Garnier, ele nessa reportagem é citado mais uma vez, como na imprensa brasileira também era. Vamos lembrar que a gente no final do governo, a imprensa noticiou diversos movimentos do Garnier de que ele não aceitava ser comandante militar sob o Lula, de que ele entregaria o comando antes, de que ele não passaria o comando para o seu sucessor, o atual almirante Olsen. Pra vocês terem uma ideia, gente, ontem eu soube uma informação eu não sabia antes. O José Múcio nunca foi recebido pelo então comandante da Marinha do Bolsonaro, durante o governo de transição. O Garnier nunca quis receber o Múcio. O Múcio se tornou ministro da Defesa e só foi se reunir com alguém da Marinha já no cargo, porque antes o Garnier impedia qualquer integrante do almirantado de se reunir com o Múcio ou com qualquer integrante do governo Lula.
Ou seja, na Marinha não houve nenhum tipo de passagem de comando, de passagem de informações. Chega a ser de uma irresponsabilidade para quem se diz patriota tremenda, porque imagina o país como estaria vulnerável naquele momento se houvesse algum incidente para que a Marinha de fato fosse útil. E é claro que não é fazer política, não é se meter na política como ele se meteu, ficar fazendo proselitismo político como ele fez, mas sim em alguma atividade fim da Marinha. Olha a irresponsabilidade desse camarada, né? Pois é, sabe que eu também ontem estava ouvindo comentários o Múcio até comentou isso também, que vai exatamente ao encontro disso que você está falando. Ele não quis passar o comando, vocês lembram disso, como você lembrou agora, e parece que o Múcio entrou em contato com ele na época, sugerindo um almoço, que fossem almoçar os três, o novo comandante, o novo almirante, ele também e o Múcio, o Múcio ainda falou, olha, eu passo de carro, te pego e tal, e ele solenemente ignorou, não participou desse almoço e não quis passar o comando. Agora, outra história também que acho que é importante a gente traçar sobre o perfil dele, parece, né, Guilherme, que ele também não era bem quisto dentro da própria Marinha, porque normalmente, diz que ele foi pensado por Bolsonaro, normalmente o almirante que assume teria que ter passado pelas duas principais esquadras da Marinha, ele não passou, então que realmente foi foi pensado politicamente... Como Paulo Sérgio Nogueira também, entendeu? Era um cara bolsonarista pra caramba, eu lembro quando ele surgiu e teve umas declarações horrorosas, mas Gui... Eu só acho o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado enorme aqui, quando eu digo a gente, não a gente só aqui no ICL, todo mundo, para não achar o seguinte, achamos o bode expiatório, entendeu? Achamos o malvado da história. O almirante é o malvado, entendeu? O almirante ficou entusiasmado, o resto nos salvou. Isso é uma maluquice achar isso. Essa frase do Múcio vai nessa linha. Que é a narrativa que os caras vão tentar emplacar. Dizer que a gente deve às Forças Armadas porque elas não deram golpe. Cara, eu não sei se você acha que você... Eu não sei se você acha que você deve alguma coisa a alguém, cara. Eu não devo nada a ninguém. A analogia, Edu, é a seguinte. Você é assaltado. Aí você não é esfaqueado pelo assaltante. Você deve ao assaltante que ele não te esfaqueou. Muito obrigado por não ter me esfaqueado. Isso não faz o menor sentido. Faz o menor assaltaram a sua casa, mas não deram um tiro na sua cara. Mas mostra como o cara pensa. Eu devo aos assaltantes que não atiraram na minha cara. Isso não faz o menor sentido, né? As Forças Armadas, os que eram contra o golpe, a gente não consegue saber se eles eram minoria, se eles eram maioria, mas certamente havia os que eram contra o golpe. Essas pessoas faziam nada mais do que o dever delas. O dever é isso. E aqui, ó, parabéns para vocês, generais, parabéns de verdade, não tô usando, e eu sei que tem generais do alto comando, sei que devem ter alguns brigadeiros e almirantes, porque a gente sabe que nessas duas forças o bolsonarismo era ainda mais forte. Aquilo que o pessoal gosta de chamar de legalista, isso acontece muito mais dentro do exército. Nas outras forças o negócio estava muito mais radicalizado. Mas aqui, ó, de verdade, parabéns para vocês, generais, que cumpriram o dever de vocês. Igualzinho, parabéns médicos do SUS que fizeram atendimentos hoje de manhã. Igual, ó, parabéns para defensores públicos que hoje fizeram alguma ação ou cumpriram algum dos seus deveres. Parabéns para os juízes que não foram juízes parciais hoje, que cumpriram também o seu papel. Parabéns para os deputados e deputadas que ontem e hoje votaram o que tinha que ser votado. Tem nada de especial. Tem nada de especial no cara que cumpriu um dia de tarefa e não deu um golpe. Eu não devo nada a esse cara. Eu não devo nada. Eu vou repetir, parece que eu estou pegando no pé de uma frasezinha que ele falou. Não é uma frasezinha, porque essa frase representa o que as pessoas estão querendo enfiar a goela abaixo da gente nessa narrativa de agora, que é o seguinte, olha só. Pronto, agora que caiu pra caramba a credibilidade dos militares, porque entraram no jogo do Bolsonaro, entraram. Ah, mas não foi todo mundo que entrou. Claro que não foi. Os comandantes das forças entregaram os cargos ali e aquilo foi uma coisa que, foi uma atitude, novamente,
a atitude de quem não compactua com o que o Bolsonaro fez, mas as Forças Armadas entraram na onda do militar. Não foi todo mundo, mas entrou. E se entrou, o que aconteceu? A credibilidade piorou. Aí agora estão querendo vender uma historinha que, olha só, como não teve golpe, pô, vamos dar credibilidade de volta e agora a gente está devendo uma para eles. Eu acho isso um absurdo e acho que a gente tem que destacar isso para mostrar o quão absurdo isso é. Concordo com você. E tem uma questão seguinte, na fala do Múcio, que também me incomodou, porque o Múcio, ele tenta, e veja bem, é do papel dele ter que fazer isso no microfone. Ele tenta colocar água na fervura e dizer que isso não tem nada a ver com a cúpula atual, com quem está na ativa, isso é uma coisa do passado, de comandantes passados. Muito bem. O almirantado, que é como a gente chama o comando da Marinha, né? No Exército a gente chama Alto Comando do Exército, na Marinha a gente chama almirantado, que é o comando da Marinha. Ele tem 8 membros. Sempre o comandante da vez, né, nesse caso o Olsen, mais 7. Desses 8 integrantes, incluindo o Olsen, 7, ou seja, quase 90%, 87,5%, 7 de 8 integrantes do almirantado estavam no mesmo lugar no momento que o Almir Garnier teve essa reunião com o Bolsonaro e deu o ok golpista para o Bolsonaro. Aí a pergunta que o Garnier tem que responder, e essas pessoas têm que responder, é a seguinte: o ok que o Garnier deu ao Bolsonaro foi respaldado pelo almirantado? Porque é pouco crível que o comandante da Marinha fosse virar para o presidente da República e dizer: a Marinha está com o senhor, a gente topa avançar nisso de afastar ministro do STF, enfim, fazer tudo aquilo, se ele não tivesse o aval do almirantado. Porque quem manda de fato nos comandos é o comandante, mas ele não faz isso sozinho. Ele não faz isso sem respaldo. Ele faz isso respaldado, no caso do Exército, pelo alto comando, no caso da Aeronáutica também por seu alto comando, e no caso da Marinha pelo almirantado. Então esses 7 dos 8 integrantes atuais da cúpula da Marinha estavam naquele momento no mesmo lugar. Em nenhum momento o Garnier tratou disso com eles, em nenhum momento o Garnier falou para eles: olha, o presidente da República propôs isso, a gente está com ele ou não está? É muito inverossímil que isso não tenha sido discutido nas reuniões do almirantado. Por quê? Porque não adiantava o Garnier dizer isso da cabeça dele, se não houvesse lastro. Do que adianta? Imagina se nessa reunião o Garnier diz: presidente, tamo junto. Aí o Marco Antônio Freire Gomes do Exército diz: presidente, tamo junto. O Carlos Batista da Aeronáutica disse a mesma coisa: tamo junto, vamos supor, né? Segundo o relato do Cid, não foi isso que aconteceu. Se essas pessoas não têm o respaldo dos seus altos comandos, no caso do Exército, da Aeronáutica, e de seu almirantado, no caso da Marinha, do que adianta? Assim, é muito plausível que, ao dizer para o Bolsonaro: topamos, a Marinha está com o senhor, o Garnier estava falando em nome dos outros almirantes também. É muito plausível isso, muito plausível.